Bate-boca e acordos, nada. Pois é, o negócio foi tenso, agora tenso mesmo, tá? Entre Donald Trump e Zelensky. Eu não sei se você já tá acompanhando, tá sabendo o que é que tá acontecendo. Assim, não tem como eu detalhar, até porque eu não posso nem mostrar algumas imagens. Eu vou trazer aqui uma geral, mas basicamente é que o encontro hoje entre Zelensky e Trump, que teve também a participação de J.D. Vance, vice-presidente norte-americano, e que na realidade foi a partir de algumas falas de J.D. Vance que a coisa foi esquentando num nível lá em cima. Inclusive chegou um momento da discussão, da conversa, que Vance chegou a acusar Zelensky de desrespeitoso, que ele precisava respeitar. Ele estava no Salão Oval, um local sagrado, quase nesse tom, praticamente nesse tom, né? E deixando muito claro. Teve um momento, inclusive, o próprio Trump deixou claro dizendo o seguinte: olha, seu povo é muito corajoso, mas ou vocês farão um acordo ou nós estamos fora. E se nós estivermos fora, vocês lutarão até o fim. Uma coisa foi tensa nesse nível. Bate-boca mesmo, discussão entre um e outro, um sem deixar o outro falar. E detalhe, isso ao vivo para a TV mundial. Isso para o mundo todo, né? Evidentemente que isso poderia acontecer baseado no que vinha ocorrendo nos últimos dias, principalmente, por exemplo, com Macron. Macron, que já tem um temperamento um pouco mais forte nesse sentido, menos polido. Já Starmer, por exemplo, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele também tem um tom mais forte, só que ele tem muita coisa a perder, e ontem na visita à Casa Branca foi até leve. Mas hoje com Zelensky a coisa foi séria, né? Muito séria, nunca antes, né? Parafraseando o presidente brasileiro, né? Nunca antes visto na história desse planeta, digamos assim, ocorreu uma situação dessa, no nível, né? E em alguns momentos cada um titubeou, errou numa fala ou em outra. Imagina, tá nervoso o negócio. Mas o que torna-se preocupante é que nesse nível que aconteceu, primeira coisa, só para deixar claro, não houve essa história de assinatura. Não houve assinatura, tá? Teve um momento que eu estava vendo aqui no material, ó, Trump disse: olha, se eu não me alinhasse com ambos, Rússia e Ucrânia, nunca teríamos um acordo. Em todo momento, Trump tentando levar por esse lado, dizendo para esse acordo e tudo mais, e sem eles tudo seria diferente. E Zelensky, na realidade, por que J.D. Vance já foi logo na voadora, como costuma se dizer? Porque Zelensky começou logo no início a questionar que será que de fato esse cessar-fogo funcionaria? Ele comentando que lá atrás, em 2014, 2015, a Rússia não respeitou o cessar-fogo, aquela coisa todinha. Porque assim, vale salientar um pequeno detalhe. Existe uma briga entre um e outro, mas até onde se sabe, na realidade, a Rússia revidou uma quebra de cessar-fogo dos ucranianos. Tem provas, na época saiu, foi bem repercutido isso, que na realidade foram os ucranianos que, né, que não funcionou como deveria o cessar-fogo. Na época, Zelensky agora traz à tona, não, olha, foram os russos. Enfim, mas deixando de lado essa questão. Então houve toda essa mobilização, que aí foi quando J.D. Vance, quer dizer que vocês não confiam na gente? Você está desrespeitando o país aqui, está dizendo que nós não temos competência de fazer com que a Rússia mantenha-se sem essa questão do cessar-fogo, que foi inclusive o que Trump tentou segurar, manter essa mesma questão, e é onde Zelensky começou a retrucar dizendo que não. Depois Trump falou do dinheiro, e Zelensky dizendo que não tinha sido esse valor, se atravessando na hora da conversa, e aí o nível foi elevando, né, balançando a cabeça em alguns momentos. Inclusive, falar em balançar a cabeça, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, tem um momento que o pessoal tá filmando e mostra claramente ela baixando a cabeça e balançando, dizendo: meu Deus, já era. Tudo que ela fez, ela deve ter costurado uma série de conversas, de acordo,
até chegar esse momento, Zelensky e Trump e J.D. Vance nesse papo bem tranquilo, entre aspas, só que não, né, desandou geral. E aí detalhe, né? Trump, eu tava pegando aqui alguns trechos, ele diz, olha, seu país está em grandes apuros. O líder ucraniano tenta interromper, mas Trump acena com a mão, manda ele se calar. Não vou falar, você falou muito, calma. Seu país está em grandes apuros, que ficava discutindo mesmo nesse sentido, um atravessando o outro, Zelensky de vez em quando se intrometendo na conversa, não, isso, aquilo, outro. E Trump teve que mandar quase um estilo rei espanhol, quando fez lá não no mesmo nível que foi na época, né, com o Hugo Chávez, porque não te calhas, né, foi quase isso. Foi mais inicial, você falou demais, peraí, deixa eu falar. E aí insistindo de que sem os Estados Unidos a Ucrânia não vai a lugar algum. Coisa foi nesse nível, tá? E enfim, aí a coisa foi chegando já aos finalmente, o pessoal tentou fazer algumas perguntas, até os repórteres, aquele barulho ensurdecedor na hora, né? E Zelensky dizendo, olha, eu quero parar a guerra, mas aí Trump diz, não, você disse que não quer um cessar-fogo. Aí Zelensky vai e retruca, diz que quer um acordo de cessar-fogo com garantias. Aí Trump diz, a garantia sou eu, sou Joe, como diz. Porque exatamente que Trump dizendo, alegando o seguinte, olha, Putin lá atrás, em alguns momentos, em outros acordos, ele cumpriu a palavra. Quando foi comigo, com os outros presidentes, não. Então a garantia é que comigo a coisa é diferente. Foi isso que Trump quis dizer. Zelensky insistindo nessa história, olha, eu não quero cessar fogo, porque do jeito que tá aí não tem garantia. E Trump dizendo, a garantia sou eu, porque Putin vai fazer um acordo e vai cumprir o acordo, desde que você também cumpra. A coisa foi esquentando, mandaram os repórteres ir embora, porque iam ter a reunião em portas fechadas, né, só entre eles. Mas o fato é que a reunião não durou muito tempo. Um pouco tempo depois, estão dizendo, né, a imprensa está dizendo que Trump mandou Zelensky indo embora, dizendo que não tinha mais conversa, que tinha encerrado, porque não funcionaria mais. Então foi tensa, tá? O negócio foi pegado mesmo. Estava vendo aqui. E aí, lógico, evidentemente, começou toda uma grande repercussão, tá? Repercussão no nível alto. E países já começando a se pronunciar. Outra coisa interessante, vai ter mais barulho, tá? A Fox News tinha conseguido com exclusividade, conseguiu, né? Com exclusividade, eu não sei como, entrevistar Zelensky, vai entrevistar Zelensky, tá? Então tá previsto uma entrevista ainda com Zelensky, foi antecipada, talvez, ele foi embora mais cedo, não teve essa tal reunião. Segundo os informes, estava vendo aqui, a Casa Branca informa, o porta-voz da Casa Branca está informando que o acordo sobre minerais não foi assinado. Então já está informando aqui, deixando bem claro, não teve, tá? E aí mais cedo Trump disse que a dupla assinaria durante a entrevista coletiva, não teve assinatura nem em portas fechadas, que na realidade não teve, dando a entender que não chegou nem até a conversa. Cada um foi para um lado dizendo, encerrou por aqui, acabou. E Trump logo depois ele se pronunciou na sua rede social dizendo que no dia que Zelensky estiver preparado para a paz, ele venha, mas enquanto isso, nada feito. Voltem quando estiverem prontos para a paz. Isso foi exatamente o termo que Trump utilizou. Voltem quando estiverem prontos para a paz. Em meio a isso, agora imagina como deve estar lá no Kremlin. Putin deve estar dando risada. Concorda comigo? Em meio a tudo isso, coisa degringolou, piorou. O que já não estava bom para a Ucrânia, piorou ainda mais. Aí, evidentemente, aquilo que eu falei, os europeus começaram a repercutir, dizendo que estavam com eles. Os poloneses foram os primeiros, depois Macron. Enfim, uma série de países começaram já a dizer que estavam com Zelensky, né, que ele não estava só. Só que, se de fato isso aconteceu, a ONU acabou de emitir uma nota dizendo que uma série de programas lá na Ucrânia estavam sendo encerrados por conta daquela grana do USAID, não tem? Da confusão, pronto.
USAID, como foi encerrado, então acabou. Então a ONU está encerrando algumas questões. Teoricamente precisaria ou precisa passar pelo Congresso americano de novo, alguma possível benesse americana. E nesse ritmo vocês acham que isso vai acontecer? Você acha que vai acontecer? O que é que vai acontecer agora? Qual o próximo passo? Trump não conseguiu então a assinatura de Zelensky quanto a isso, né? Zelensky, pelo jeito, não conseguiu muita coisa. Vai fazer um barulhão na Fox News. Eu não duvido, olha, vamos lá. Eu não duvido que seja estilo rádio do interior, em que um opositor vai para a rádio, vai falar, e no meio da entrevista o prefeito liga para a rádio para retrucar o que o opositor está dizendo. Imagina se no meio da entrevista Trump liga o J.D. Vance, manda, olha, eu quero falar ao vivo, eu quero entrar ao vivo, e os dois começam a bater boca ao vivo. Imagina isso. Vindo deles, pode acontecer, isso é sério, isso pode acontecer. Mas qual vai ser o próximo passo? Possivelmente, quando a coisa toda esfriar, evidentemente que Trump vai se pronunciar de novo, a coisa vai ter esse fim de semana agora, não sei se ele... Vai depender muito do que Zelensky, se de fato Zelensky vai dar essa entrevista na Fox News, e o que é que ele vai dizer. Se ele vai repercutir toda essa discussão que houve, porque aí a coisa pode piorar. E detalhe, então o Zelensky vai voltar de mãos abanando, sem nada, sem nenhum tipo de acordo. No final das contas, quem vai sair perdendo mais do que nunca é o povo ucraniano com essa história. Isso aí é garantido. Agora, o que mais vai acontecer? Inclusive, ele insistindo sobre a questão de soldados. Lembrei até uma parte falando sobre soldados também, reclamando. J.D. Vance comentando, Trump também sobre a questão de poucos soldados, e Zelensky dizendo que não, que tá tudo normal, e sabemos que não, né? As baixas estão altas, enfim. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aqui. Você viu a entrevista na íntegra? Procura lá, procura CNN, procura até CNN, vou até te indicar porque tá mais fácil. CNN Brasil. E vai aparecer num desses cortes já, a entrevista ao vivo, né? Foi simultâneo, então você vai poder saber exatamente o que foi dito, mas a coisa desandou.